Olá, tudo bom, pessoal? Bom, estamos aqui trazendo um vídeo curto e explicativo sobre o conjunto de instruções RISC, um dos modelos bastante conhecidos de arquitetura de computadores utilizado hoje em dia. Mas, para entendermos o surgimento do RISC, que em inglês significa Redux Instruction Set Computer, iremos citar brevemente outro modelo, o CISC, que é um acrônimo de Complex Instruction Set Computer, ou seja, executa instruções complexas. Os computadores CISC estão ficando demasiadamente complexos, com várias centenas de instruções e dezenas de modos de endereçamentos. Com as contestações sobre a arquitetura CISC, um microprograma complexo significa maior tempo para decodificar e executar uma instrução complexa, muitas das quais raramente são usadas. A vantagem da CISC por causa da memória lenta já não vale diante de memórias modernas mais rápidas. Surgiu a arquitetura RISC, que, como citado anteriormente, significa Reduced Instruction Set Computer. Ele é uma linha de arquitetura de processadores que favorece um conjunto simples e pequeno de instruções, que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas. A maioria dos microprocessadores modernos são RISC, por exemplo, DEC Alpha, Spark, MIPS e PowerPC. Podemos ver uma breve explicação nesse trecho do livro de Stalin, Arquitetura e Organização de Computadores, 8ª edição, em que ele diz: RISC é um tipo de máquina que tem como principal característica em sua implementação o fato de possuir instruções reduzidas, que tem como significado a instrução ser simples, está otimizada. Estas características permitem menor complexidade em sua implementação do que as máquinas CISC. Antes de partirmos para um breve detalhamento de suas características, vamos entender um pouco melhor o contexto histórico do desenvolvimento e sua criação. Os estudos que levaram ao desenvolvimento da tecnologia RISC se basearam em 3 caminhos próximos, mas que levaram a alternativas diferentes. Bom, primeiro, o projeto da IBM dos anos 70, que desenvolveu uma máquina com baixo desempenho e que levou a um fracasso comercial. A IBM ganhou o mercado nos anos 90 com o lançamento das máquinas RS-6000 com processador RISC e posteriormente com a família PowerPC, também com o processador RISC e que foi desenvolvida em conjunto com a Motorola e a Apple. Temos também estudo da Universidade da Califórnia, que resultaram nos processadores RISC da empresa MIPS, que foi fundada por pesquisadores daquela universidade. E, por último, estudo da Universidade de Berkeley, na Califórnia, que resultaram nos processadores RISC da empresa Sun Microsystems. Nestes estudos foram feitos vários testes a fim de verificar o comportamento das instruções de máquina em relação ao desempenho durante a execução de programas implementados em linguagem de alto nível. O objetivo era conseguir melhores resultados de performance na execução destes programas. Linguagem de alto nível possui comandos e instruções poderosos, onde cada instrução de alto nível no processo de conversão para a linguagem de máquina é convertida em muitas instruções de máquina, gerando um alto volume de instruções de máquina a ser processada. O objetivo daqueles testes era verificar o desempenho das máquinas na execução de programas implementados desta forma. Essa tabela mostra um quadro comparativo de alguns sistemas RISC e CISC dos anos 70, 80 e 90. Bom, depois de vermos esses comparativos, também vale mostrar que, além disso, os pesquisadores começaram a analisar, através de testes de desempenho, os programas que eram executados a fim de melhorar o projeto dos processadores. Essa imagem mostra uma tabela com o estudo de comportamento dos programas. Este estudo também influenciou o projeto de hardware para melhorar os processadores, já que
mostramos alguns comparativos, é válido trazer as principais características do RISC. Temos alguns exemplos. A RISC trabalha com um conjunto reduzido de instruções quando comparada às outras arquiteturas como a CISC, não havendo necessidade de microinstruções. O código gerado pelos compiladores é constituído de instruções simples, que são armazenadas na memória RAM e buscadas e executadas diretamente em hardware, na CPU. As instruções são realizadas, em sua maioria, em apenas um ciclo de máquina. Outra característica também é a maioria das instruções RISC envolve endereçamento por registrador sem acesso à memória. Há apenas duas instruções de acesso à memória que são load e store. Em geral, levam mais de um ciclo para serem completadas. Vale também ressaltar que para gerenciar instruções que precisam de duas ou mais etapas para serem concluídas, a arquitetura adotou o uso de pipeline, que esse método faz com que cada etapa da instrução seja realizada em um ciclo diferente, utilizando circuitos próprios, criando uma espécie de linha de montagem, otimizando o processo. Uma observação, né? Para que não haja conflito de dados, é possível também acrescentar uma instrução de delay. Outro ponto que podemos mencionar, né? Como a arquitetura RISC trabalha em sua maioria com endereçamento por registrador e com espaço livre deixado pela não necessidade de microprogramas em seu processador, uma CPU do tipo RISC pode possuir mais de 500 registradores. Parte deles podem ser usados para acelerar as chamadas de procedimentos ou agilizar a mudança de contextos em interrupções. Contudo, nosso acervo de informação dado até aqui, podemos citar brevemente as aplicações de RISC e CISC. O RISC é usado em aplicativos de ponta, como processamento de vídeo, telecomunicações e processamento de imagens. O CISC é usado em aplicações de baixo custo, como sistemas de segurança, automoção, residencial, entre outros. Bom, com os exemplos dados e a explicação referente à arquitetura RISC, iremos mostrar algumas vantagens e desvantagens. A arquitetura RISC, né, com computação com conjunto de instruções reduzido, possui um conjunto de instruções para que os computadores de linguagem de alto nível possam produzir código mais eficiente. Permite liberdade de uso do espaço dos microprocessadores devido à sua simplicidade. Muitos processadores RISC usam os registradores para passar argumentos e manter as variáveis locais. As funções RISC usam apenas alguns parâmetros e os processadores RISC não podem usar as instruções de chamada e, portanto, usam a instrução de comprimento fixo, que é fácil de pipeline. A velocidade da operação pode ser maximizada e o tempo de execução pode ser minimizado. Um número muito menor de formatos instrucionais, alguns números de instruções de alguns modos de endereçamento são necessários. Já as desvantagens da arquitetura RISC incluem principalmente o desempenho dos processadores RISC depende do programador ou compilador, pois o conhecimento do compilador desempenha um papel vital ao alterar o código CISC para um código RISC. Ao reorganizar o código CISC, um código RISC dominado como expansão de código, o tamanho aumentará e a qualidade dessa expansão de código dependerá novamente do compilador e também do conjunto de instruções da máquina. O cache de primeiro nível dos processadores RISC também é desvantagem do RISC, no qual esses processadores possuem grandes caches de memória no próprio chip para alimentar as instruções. Ele exige sistemas de memória muito rápidos. Com isso, encerramos nosso vídeo explicativo sobre a arquitetura RISC, que se tornou bem presente hoje em dia por sua praticidade e menos complexidade. Mas vale ressaltar que mesmo tendo essas características, há outras arquiteturas que podem atender melhor a um tipo de atividade, né? E agradeço sua presença até aqui.
Muitíssimo obrigado.